pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Então fica ligado, antes da gente começar a nossa fala, eu queria só retomar algumas situações. Vocês lembram que a gente estava vendo, antes de tudo isso acontecer? Depois você vai pegar o livro de vocês, livro de geografia, e você vai ver que nós começamos a falar lá no início do ano sobre conceitos geográficos, espaço, paisagem, lugar, estão lembrados? Depois a gente passou pela representação cartográfica, onde a gente fez aquela brincadeirinha do mapa, para você se localizar dentro de um mapa que você construiu, porque esse é o nosso grande desafio, é entender o meio em que eu vivo. E como é que eu entendo o meio em que eu vivo? Olhando essas características, avaliando o que tem de interessante no meio onde eu vivo. Então isso é conhecer um pouco o espaço vivido. Bem, para a gente não ficar parado, a gente vai hoje iniciar já praticamente do último tema que a gente estava discutindo e vamos tentar falar um pouco sobre região e regionalização, certo? Se vocês estão lembrados, a gente passeou pela questão do espaço geográfico, pela questão da cartografia, e agora a gente estava finalizando a questão da regionalização do planeta, dessa visão, como é que eu vejo o meu planeta, tá certo? Então, olha só, acompanha comigo aqui na tela, nosso tema gerador, desse nosso primeiro encontro, chamado região e regionalização. Para você que está ansioso e quer acompanhar, você pode acompanhar a partir da página... Cadê o número da página, Henrique? Isso é porque estava aberto. Página 62, tá certo? Aí, a primeira questão é: como regionalizar o nosso planeta? E para que regionalizar? Essa é a pergunta, O que é regionalizar? Quando você olhar com mais cuidado, você vai observar que regionalizar significa olhar para alguma coisa com algum critério e encontrar nele algumas situações diferentes. Mas, voltando aqui para o livro de vocês, para a gente ser um pouquinho mais claro, a gente vai fazer esse passeio e entender um pouco sobre esse processo. Então, confere comigo. Regionalizar é uma forma de pensar o espaço. Para eu pensar melhor esse espaço, eu vou colocar alguns pontos que vocês devem lembrar que a gente discutiu isso em sala de aula. Primeiro, eu preciso conhecer o espaço vivido. Como é que eu vou conhecer o espaço? Eu vou conhecer o espaço através dos aspectos físicos e sociais que esse espaço tem. Compreender as características desse espaço. Que característica é essa, professor? As características naturais, por exemplo, hidrografia, relevo, clima. Cada região tem uma hidrografia diferente, tem um relevo diferente, tem um clima diferente. Quando eu olho esses tópicos, eu já estarei, de certa maneira, criando uma regionalização. Outra questão é olhar, conhecer as questões sociais, as formas de organização desse espaço. Quer ver? Olha só, quando vocês estiverem de posse do livro de vocês, na página 62, vocês vão começar com uma imagem bem interessante, um movimento aí, acho que uma festa junina, alguma coisa assim. Festa junina é uma forma de olhar para o Brasil procurando diferenciação? Sim, festa junina é uma festa que ocorre pelo mês de junho, basicamente deve ter surgido lá pelo Nordeste, é uma coisa bem nordestina. Isso é uma maneira de regionalizar, é uma maneira de olhar cada região com sua particularidade. Como é que seria essa imagem no Pará? Seria um carimbó, porque carimbó é uma coisa típica da região norte. Então observe que a gente vai criando situações e identificando regiões diferentes uma da outra. Mas se a gente comparar os países, a gente vai ver países super evoluídos socialmente e países ainda em evolução. Infelizmente esse país em evolução ainda é o nosso, uma evolução social que está caminhando aí para chegarmos a um país bem interessante. Isso é uma maneira de olhar
para o mundo, olhar para o planeta, né, com esse olhar. Já que a gente está falando com esse olhar, dá uma olhada aí nesse mapa. Isso aqui é só uma revisão, né, do que a gente estava vendo. Aqui eu estou olhando o mundo, olhando por um critério simples, chamado de continentes, certo? Então, se vocês observarem, nesse mapa mundi, estão os continentes, né, bem destacados. Eu tenho aqui a América do Norte, a Central e a do Sul. A América do Sul está bem destacada por ser amarelo, né? Na frente da América do Sul eu tenho a África. Acima da África eu tenho a Europa e ao lado da Europa eu tenho a Ásia. E lá perto do bonequinho passeador eu tenho a Oceania, que é um continente recente. Isso é uma maneira de regionalizar? Eu estou olhando para o planeta com o critério de identificar regiões específicas, né? Então, essa é uma maneira. Permanecendo ainda na tela, olha essa outra maneira de regionalizar. Opa! O que mudou aí, professor? Então, deixa eu voltar. Primeiro, eu tenho os continentes. Olhando esse mesmo planeta, um olhar diferente, agora eu tenho os biomas. Mas o que é bioma, professor? São as grandes reservas florestais, né? Cada um com suas características existentes no mundo. Eu não identifiquei elas aqui, por quê? Porque a gente já vai ter um trabalho específico sobre ela. Mas as cores já denunciam. Você pode observar na América do Sul, tem uma grande mancha verde. Essa mancha verde se refere à Amazônia, né? Olha como ela é gigante. Ela abrange, como a gente já falou, né? O Brasil e mais vários outros países da América do Sul, certo? Onde está verde são reservas florestais, são biomas, né? Onde está amarelo e de outras cores são outros biomas, cada um com suas características. Depois a gente vai conhecer as características desses biomas. É só para a gente entender que dependendo do meu olhar eu tenho uma visão diferente do mundo, certo? Ainda no nosso mapa, ainda na nossa tela, a gente pode observar uma outra forma de olhar para o planeta. Agora eu estou olhando, deixa eu ir, perdão. Agora eu estou olhando o IDH. Vocês lembram que a gente também estava falando sobre IDH? Índice de Desenvolvimento Humano. Mas o que é isso, professor? O Índice de Desenvolvimento Humano está relacionado à qualidade de vida. Eu também não coloquei a escala aqui, tirei a escala, mas eu posso dizer para vocês o seguinte: quanto a cor mais escura, isso é um critério, né, do mapa, quanto a cor mais escura significa melhor qualidade de vida. Bem, então eu posso olhar de cara que na América do Sul, onde nós estamos, não é o continente com melhor qualidade de vida do planeta, certo? Já deu para perceber. Cada mancha escura, quanto mais escura é a cor, significa melhor IDH. Foi o critério usado, né, para se confeccionar esse mapa, certo? Então eu posso ver na América do Norte, lá o famoso Estados Unidos da América. Por que todo mundo quer ir para os Estados Unidos da América? Porque é um país que oferece uma qualidade de vida bem melhor do que na grande maioria dos outros continentes. Se você olhar lá na Europa, lembra a Europa onde é? Vou voltar o mapa mundi para você encontrar a Europa. Está vendo a Europa em verde lá? Quando eu olho na Europa, eu também vou encontrar pontos esverdeados, bem verdes, né? Que são os pontos com melhores qualidades de vida. Depois a gente vai passear melhor nesses continentes. O que eu quero que vocês entendam é que, dependendo como eu olho para o planeta, eu vou ver formas diferentes, vou identificar objetos diferentes. A América do Sul é diferente de floresta, de região amazônica? Porque quando eu falo América do Sul, eu estou considerando todos os países da América do Sul. Quando eu falo de Amazônia, eu vou estar considerando apenas aquela parte bem verde da América do Sul, não é? Uma parte específica da América do Sul, e não toda a América do Sul. Então veja que, dependendo do meu olhar,
é a forma de regionalizar que eu estou descrevendo. Então, voltando aqui, esses mapas que eu estou mostrando para vocês estão aí na página 66 e 67, certo? Vocês podem depois olhar com mais calma e observar que há diferença, né, na forma de regionalizar. Isso vai depender de quem está olhando e por que está olhando, certo? Mas, continuando, tem uma outra coisa interessante sobre regionalizar. Já falamos do IDH e agora vamos falar de uma leitura que se fazia antigamente do nosso planeta. Observem que vocês vão encontrar 3 cores bem distintas nesse mapa. Vocês vão encontrar um verde, um amarelo e um vermelho. No verde, antigamente era chamado de primeiro mundo. Você veja que a América do Norte, alguns países da Europa e a Oceania está pintada de verde, correto? De amarelo está o segundo mundo, apesar que vocês nunca ouviram falar de segundo mundo. Eu tenho certeza que vocês ouviram falar de primeiro mundo e terceiro mundo. Mas segundo mundo não é uma frase muito comum, certo? Mas vamos lá, quem era esse segundo mundo? Aquele país lá pintado de amarelo, praticamente a Rússia, né, ou a União Soviética, dependendo do período que a gente esteja falando. E o terceiro mundo, se vocês olharem, esse de vermelho é a América Central, a América do Sul, alguns territórios da América do Norte e praticamente a África, né, está nessa categoria de terceiro mundo. Então, venha cá e vamos entender melhor isso. Esse termo hoje não existe mais. Mas, e se eu encontrar isso na leitura? O que significa primeiro, segundo e terceiro mundo, professor? O primeiro mundo eram os países capitalistas. O segundo mundo eram os países socialistas. E o terceiro mundo eram os países capitalista pobre, porque existe o capitalista rico. Mas esse mapa, a gente já não faz mais essa leitura. Isso era uma leitura antiga, né? Em que o planeta, em que os países estavam divididos em 3 níveis, né? Em 3 regiões distintas. Primeiro mundo, país capitalista rico. Segundo mundo, eram os países socialistas. E terceiro mundo, eram os países capitalista pobre. Se capitalista tudo bem, mas pobre já é apelação, né? Mas era a nossa condição aí a princípio. Mas tem uma outra maneira de olhar o mundo. Olha só, segunda forma de regionalizar o mundo. Calma que a gente não enriqueceu, a gente vai continuar sendo pobre, só que agora um pobre mais chique. Observe que tem uma linha nesse novo mapa, né? Da linha para cima estão os países desenvolvidos ou países ricos. Da linha para baixo estão os países pobres. Não, pobre não, peraí, professor. Países em desenvolvimento. Esse é nova forma de olhar para o planeta, né? Não existe mais país pobre, existe país em desenvolvimento, que é o caso do Brasil, um país emergente, né? Então, essa é a nova maneira de olhar para o planeta. Olha como vai mudando, né? Dependendo do critério, é a forma que eu tenho para olhar para o meu planeta. Isso, pessoal, é conhecer o espaço em que eu vivo. Quando eu olho com essa informação, né, com esse critério, eu tenho lá a América do Norte, Estados Unidos, Canadá, olha lá a Rússia, que era socialista lá no passado, continua, mas é país rico, né? Grande parte da Europa, todos os países desenvolvidos, e na parte de baixo, os países em desenvolvimento, tá certo? Isso são maneiras, são formas de olhar para o território, tentando entender melhor esse território onde nós vivemos, certo? Bem, isso é só uma revisão que a gente já viu para a gente poder retomar na próxima semana. A gente vai começar de fato um assunto novo, né? Mas para não ficar só nessa conversa, na página 68 e 69, vocês vão encontrar essa discussão melhor. O que são países de primeiro, segundo e terceiro mundo, né? Países ricos, que são os países do norte que a gente viu ali, os países pobres, que são os países do sul,
É aquela história, né? Até parece que é uma piada. O rico fica em cima e o pobre fica embaixo. Até no mapa, essa distribuição obedeceu essa hierarquia, né? Os países ricos estão na parte norte, enquanto os países em desenvolvimento estão na parte sul. Calma que isso não é nem um bicho de sete cabeças, só para a gente olhar para o planeta com critérios diferentes. Quando eu olho para o planeta de um geral, é o planeta Terra. Mas se eu for olhar com mais cuidado, eu vou ver que nesse planeta Terra tem país A, país B, país C, né? Tem países excelentes, tem países duvidosos, tem país rico, tem país pobre, tem país com uma população evoluída, tem países com população ainda, né, em evolução. Isso são critérios que me permitem olhar e regionalizar um determinado espaço, certo? E aí, na próxima semana, nós vamos entrar para conversar exatamente sobre a questão do nosso país. Nós vamos falar do território brasileiro específico. Essa foi só uma visão geral, né, para eu ter ideia de como regionalizar, qual a visão para regionalizar, mas a partir da semana que vem a gente vai começar a conhecer melhor o país em que eu vivo. Já que agora eu tenho a visão do mundo, né? Agora eu vou ter uma visão do meu país, certo? Então, para a próxima aula, a gente vai ficar com esses questionamentos. Nós vamos ver o Brasil, a sua localização já foi denunciada, né? É um país da América do Sul. Se você já quiser ir olhando aí, você vai encontrar ele na América do Sul. Viu como é importante conhecer a região? Eu sei onde é a América, sei onde é a América do Sul, então agora eu acho o Brasil. Já que eu estou falando do Brasil, eu posso dizer que ele é o quinto maior país em extensão. O que significa isso? Que ele é o quinto maior país do planeta. Só tem 4 países maior do que ele, né? E aí, como vocês gostam de números, o tamanho exato do Brasil são 8.515.767 quilômetros quadrados. Uma berrelinha, né? Dá uma fazenda aí, alguma coisa assim nesse sentido. Mas é isso aí, galera. Então, olha só. A gente vai parar por aqui, isso foi só uma revisão, tá? Próxima aula a gente vai começar a falar do território brasileiro, com informação nova e coisa bem mais interessante. Será só para a gente retomar, né? Ter uma desculpa para retomar nosso estudo. Pelo Zoom, eu vou marcar com vocês uma conversa mais próxima, talvez quinta-feira, né? Quinta ou sexta-feira, eu quero conversar com vocês. A nossa conversa vai ser entre 3 e 4 horas da tarde, tá? Então eu vou confirmar isso lá no grupo de vocês. E depois, vocês irão receber um link onde terá uma atividade relativa ao que a gente conversou aqui. Tudo eletrônico, você não vai ter nenhuma preocupação. Se você não conseguiu ver o vídeo hoje, veja amanhã, veja depois, mas veja antes de quinta-feira. Combinado assim? Então falou. Até quinta-feira. Tchau, tchau.